4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Os destaques em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Atenção, nascidos em janeiro e fevereiro podem sacar abonos do PIS/PASEP a partir desta quinta-feira. Unimar, Universidade de Marília. Inscrição para o vestibular terminando desta quinta-feira. Matrículas para a ETEC Devisate, aprovados no vestibulinho. Matrícula desta quinta e desta sexta-feira. Prefeitura libera pagamento à vista de 4,5 milhões de reais para a empresa de Barueri no projeto de musicalização da escola. Ainda o efeito do calor no nosso organismo. Uma dica importante para você. Você tem veículo placa final 7? Nesta quinta-feira, último dia para pagar o IPVA. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. A temperatura tem sido alta. 33, 35 graus com sensação térmica de mais de 40. Isso tem aumentado o consumo de água e também de energia elétrica. Este verão deverá ser mais quente e chuvoso do que dos últimos 2 anos. De acordo com o IMET, a temperatura média em todo o Brasil em janeiro e fevereiro deverá superar os 31,5 graus. O calorão associado a fortes chuvas e a incidência de raios acima da média é reflexo do fenômeno El Niño, que altera o tempo e influencia diretamente o nosso bolso. Para manter o conforto dentro de casa na estação mais quente do ano, geladeira, chuveiro e ar-condicionado são os aliados, até chegar a conta de água e de luz. A dona Regina que o diga. A conta vinha vindo assim num valor um tanto quanto astronômico, eu diria. E aí me sinalizaram que a geladeira era um vilão muito importante. Quando eu fiz a troca do aparelho, houve uma redução de quase 50% no valor final da conta. Esse modelo aqui é um modelo que ele é recomendado porque ele tem o selo A, né, da Procel, então ele é um equipamento eficiente. Uma dica que ela é muito valiosa é você organizar a geladeira e combinar os lugares com a família. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, que a maior parte do tempo é desperdiçado com a pessoa procurando aquilo que ela está precisando. Evitar também de colocar alimentos quentes. Na região do sul do país tem o hábito de colocar roupa para secar atrás da geladeira, isso aumenta o consumo de energia também. E fazer o teste da borracha para ver se ela está vedando, colocar com o papel e fechar. Se o papel sair com facilidade, é que tem fuga de ar da geladeira, a recomendação é trocar a borracha. Colocar os reguladores de vazão nos chuveiros, também você pode reduzir o consumo na ordem de 40% a 70% sem comprometer o conforto e a higiene. Assim como na torneira nós temos o teste, a economia passa de 80%. Para a dona Regina, buscar alternativas para economizar água e energia, além de aliviar o orçamento doméstico, são demandas urgentes para a preservação dos recursos do nosso planeta. Eu vejo os dois lados, o financeiro e da sustentabilidade, que no caso é do ambiente. Então a gente toma sim certas medidas aqui em casa para contribuir com isso. Tá aí. Realmente é uma realidade, tem que acompanhar cada casa, cada apartamento tem a sua particularidade, cada um tem que fazer um planejamento visando, como não, economizar também energia e água nessa época de verão. E o nosso organismo, como reage a essas altas temperaturas, a esse efeito realmente muito forte, a chamada sensação térmica. Nosso convidado especial, o médico cardiologista Paulo Moreira. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos que nos ouvem. Alguma dica em especial para enfrentar com saúde esse calor todo? Sim.
Há conselhos que até são uma coisa mais de bom senso, de sensatez. O calor é menos perigoso para a cardiologia, para quem sofre do coração, para os cardiopatas. O frio é mais deletério, mais perigoso. O frio dá vasoconstrição, o calor, vasodilatação. Os problemas que acontecem no organismo com o calor, com a vasodilatação, são menores, mais inofensivos, do modo geral, do que os problemas acarretados pelo frio. Mas mesmo assim, há problemas e cuidados que há que se ter no verão, nas altas temperaturas. Na cardiologia, especificamente, nós devemos lembrar que no frio, no inverno, a pressão das pessoas, a tendência é que suba, é subir a pressão. E no calor, a tendência é que baixe a pressão. Não são todos que experimentam isso de uma forma que precise mexer na medicação, ou que tenham sintomas, ou coisas assim. Mas no começo do verão, não é raro nós termos que diminuir a dose de remédios, porque a dose de remédio torna excessiva. Ao contrário do inverno, que no início, às vezes, em muitas pessoas, nós temos que aumentar a dose de remédio. A vasoconstrição sobe a pressão, a vasodilatação relaxa as artérias e baixa a resistência periférica, baixa a pressão arterial. Então, há pessoas que no começo do verão, a dose do remédio torna-se excessiva. Então, se por acaso você for hipertenso, tomando uma quantidade de remédio para hipertensão, se você sentir lassidão, astenia, quer dizer, fraqueza, moleza, eventualmente até um pouco tontura, etc., procure o seu médico, procura ver se está tudo regulado e se não é preciso aliviar a dose de remédio que você está tomando. Há conselhos gerais para enfrentar o calor. Por exemplo, o exercício, que sempre deve ser feito em horário fresco, em horário agradável, começo de manhã, final de tarde, e esse cuidado tem que aumentar, ser maior ainda, porque ninguém vai andar ao meio-dia, no sol quente, etc. É interessante lembrar uma coisa aqui, prática. É muito comum eu passar da Esmeralda e um outro jovem que acorda tarde, volta à tarde da boemia, enfim, acha o horário agradável, eu vou no horário que eu acordo, só que ele acorda meio-dia, então 1h da tarde com o sol ao pino, e não é incomum a gente ver gente usando esse horário para se exercitar. Nesse sol de Marília, temperaturas tendendo a 40 graus, sensações térmicas até maiores, não é prudente que se faça isso num horário quente do dia. É mais necessário esse cuidado de fazer o exercício nas horas frescas. Hidrate-se, tome água, tome líquido. Hidrate-se antes, durante e depois de praticar exercício. Então, não esqueça e se premie com água gelada, com água fresca. Se hidratar é fundamental, é essencial. Aliás, mesmo que não seja o caso de uma pessoa que se exercita, mesmo que seja uma pessoa sedentária, o grau de hidratação, o volume da água a ser tomado aumenta. A roupa deve ser fresca, é preciso usar trajes adequados, de modo que trajes frescos, próprios, para fazer exercício. E quem não faz exercício também usar uma roupa adequada ao verão. Então, não sendo um advogado frequentando o fórum com a necessidade de pôr gravata, não sei se ainda existe isso, mas usar uma roupa compatível com a temperatura atual. De um modo geral, comidas leves, não gordurosas, comidas leves, saladas, verduras, legumes, frutas, carnes magras, comida como deve ser, mas particularmente no verão,
comer comida pesada, enfrentar uma beiçada de bode, uma feijoada completa, não é uma ideia muito boa. A pessoa, no mínimo, não vai se sentir muito disposta depois. Muito bem. Obrigado, Dr. Paulo Moreira, cardiologista. Dicas importantes para, neste verão, com essa sensação térmica de muito calor, enfrentarmos exatamente essas temperaturas. E tem sido muito importante também a estação de meteorologia da Unesp em Bauru, porque temos uma previsão da meteorologia específica para o Oeste Paulista, inclusive com relação a temperaturas altas e a possibilidade de temporais. Vamos conferir? Essa é uma estação meteorológica convencional. Conectados a ela, os sensores avaliam a pressão atmosférica, a temperatura, a radiação solar e outros fatores que oferecem dados que auxiliam o meteorologista a realizar a previsão do tempo. Já a estação automática permite que os sensores façam a leitura dos mesmos fatores minuto a minuto, disponibilizando informações sobre o tempo de hora em hora. Será que foi o calor? Acho que foi o calor. Parou a matéria da estação de tratamento e de meteorologia com relação à condição do tempo da Unesp em Bauru. Mas tudo bem, a estação realmente tem sido importante para enfrentar essa realidade com dicas sobre altas temperaturas e previsão do tempo, inclusive temporais. Tem sido muito importante, inclusive para a região de Marília. Destaques do momento: a aposentadoria de quem ganha acima do mínimo. Agora, o índice oficialmente foi publicado no Diário Oficial da União, 3,43%. O teto passa a ser de R$ 5.839. Gasolina vai subir mais 2,5% deste sábado. E aqui em Marília tem sido assim, hein? Quando sobe na refinaria, aumento imediato na bomba para o consumidor. Quando cai na refinaria, a queda não é repassada para a população. Estranho isso, parece que há um monopólio aí envolvendo os proprietários de postos. Tá aí então, vamos ter, atenção, sábado mais um aumento no preço da gasolina de 2,5%. Contribuição previdenciária vai mudar no salário em fevereiro. Sindicatos querem tirar reajuste de quem não pagar contribuição. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, obtém liminar para impedir a Agência Nacional de Transporte Terrestre cobrar multa pelo valor do frete. Estou recebendo também aqui uma informação importante. Atenção, você que jogou na Mega Sena. O prêmio acumulado desta terça-feira, 27 milhões é o prêmio acumulado para esta quinta-feira. Também como destaque, IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Aqui em Marília, 10% mais caro, os carnês começarão a ser entregues pelos Correios, em torno de 110 mil. A meta da Prefeitura, a arrecadação em torno de 96 milhões de reais com o IPTU. Lembrando, atenção, pagamento 15 de fevereiro. Primeira parcela para quem optar pelo parcelamento ou então a cota única com desconto. Prefeito Daniel libera pagamento à vista para a empresa de Barueri que acabou implantando o projeto de musicalização das escolas aqui em Marília. Cerca de 4 milhões e meio de reais. Banco do Brasil lidera ranking de reclamações no quarto trimestre. Estou recebendo também aqui essa informação com relação aos bancos públicos. Deveriam ser exemplo. Primeiro foi a Caixa Federal. Ruim, liderava essa estatística. Agora, lamentavelmente, o Banco do Brasil. Daqui a pouco, PIS/PASEP, você que nasceu em janeiro, fevereiro, tem abono a partir desta quinta-feira. Fundo de garantia. Será que o seu fundo, o FGTS, está sendo depositado corretamente pela empresa onde você trabalha? A gente volta já já.